Na primeira edição do Conecta Evangélica, estamos recebendo o pastor Flávio Guimarães de Almeida, do Ministério Manancial Fonte de Vida, de Mesquita, que além do seu trabalho pastoral, tem ênfase em um belíssimo trabalho social que ele vai relatar para nós. Olá, eu sou o professor Cláudio Duarte e estamos iniciando hoje o nosso programa, o nosso novo programa no canal do Conecta Baixada, que é o Conecta Evangélica. Esse programa você vai poder acessá-lo no nosso site, no Facebook, www.conectabaixada.com.br, e esse programa visa principalmente trazer lideranças evangélicas, trazer pastores, para falar sobre temas bíblicos, temas ligados aos ministérios de cada um deles, para que vocês possam conhecer melhor essas pessoas que fazem, que pregam e que vivem o Evangelho do Reino de Deus, principalmente na nossa cidade de Mesquita. E hoje estamos iniciando em alto estilo, muito bem, com um pastor, que é o pastor Flávio Guimarães de Almeida, pastor do Ministério Manancial Fonte de Vida, localizado na Rua Marte, ali no bairro de Santa Terezinha. E eu vou chamar o pastor Flávio para que ele comece fazendo a saudação inicial, para iniciarmos esse ping-pong, essa troca de ideias, esse papo, para ilustrar muito você que está nos assistindo agora. Pastor Flávio, muito obrigado pela sua presença e é um prazer tê-lo aqui na primeira edição do Conecta Evangélica. O prazer é todo meu estarmos aqui hoje debatendo, conversando. E como você falou, eu sou pastor Flávio aqui de Mesquita, ali a igreja fica ali na Rua Marte. Sou casado com a Silvânia, pai de 2 filhos e estou nesse ministério há 8 anos. Quando Deus assim nos colocou ali. E é um prazer estarmos aqui hoje. Vamos desenvolver isso aí, só começou a dar uma palhinha sobre o seu ministério, e eu quero fazer essa pergunta justamente para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam conhecer mais e melhor sobre o pastor Flávio Guimarães de Almeida. Pastor, fale-nos acerca do seu ministério, como e de que forma ele começou esse trabalho pastoral que o senhor desenvolve, e em que bases o senhor assenta a sua liderança na igreja que o senhor pastoreia? Bom, nosso ministério iniciou há 8 anos atrás. Iniciou na minha casa, na minha sala, eu e minha esposa e mais 3 pessoas. E lá nós fazíamos reuniões de oração e cada dia ia aparecendo mais uma pessoa, mais uma. Deus ia acrescentando. Ia acrescentando. E aí, quando nós percebemos, a minha sala tinha 30 pessoas, a cozinha tinha 30 crianças e não tinha mais como ficar dentro de casa. E aí nós resolvemos alugar um sobrado ali no final da Rua da Serra e nós fomos para ali. Começou inicialmente na Rua da Serra. Na união com a Rua da Serra. Na união com a Rua da Serra, ok. E aí, como é que foi essa passagem para Marte? Onde está localizada a igreja hoje? Ficamos 2 anos ali naquele sobrado e depois nós alugamos um salão de festa na Barão de Saluce. Ficamos ali 1 ano só. E aí quando nós percebemos, o espaço também já não dava mais. E aí nós descobrimos que tinha um espaço na Rua Marte, onde uns senhores jogavam futebol, o antigo DR de Copas, e tinha um galpão todo quebrado. E aí nós fomos lá ver, eles estavam querendo entregar esse galpão e aquele espaço todo que eles tinham ali. E aí nós fomos e alugamos. Estamos lá até hoje, vai fazer 3 anos que nós estamos lá, e a igreja tem crescido de uma forma espantosa. E eu queria que o senhor complementasse um pouco da pergunta que eu lhe fiz, que é muito importante que o nosso espectador saiba em que bases teológicas, em que bases bíblicas o senhor assenta o seu ministério e o seu trabalho pastoral, pastor Flávio. Cláudio, a base é Bíblia, entendeu? Tão esquecida por alguns, né? Tão esquecida por alguns. E nós, a organização da igreja hoje, nós contamos com 13 ministérios dentro da igreja.
Quais são? Entendeu? Louvor, teatro, intercessão, ação social, evangelismo, consolidação. São cerca de 13 ministérios. Dança. E existe a figura do pastor presidente, existe a figura do pastor vice-presidente, existe um conselho dentro da igreja que ajuda o pastor presidente a tomar algumas decisões. Uhum. E por baixo, os ministérios, eles são responsáveis pelo crescimento e o direcionamento para as pessoas ficarem à vontade e se sentirem úteis dentro da igreja, trabalhando em alguma função. O senhor falou de um ministério específico, que é o de ação social, e eu sei, por informação, que é um ministério que tem não uma preponderância, mas que tem uma força muito grande na igreja que o senhor dirige. E eu queria que o senhor falasse mais desse Ministério de Ação Social e como é que isso é feito, de que forma esse trabalho é desenvolvido e de que forma a igreja opera nessa área de assistência social. Cláudio, falar sobre ação social é algo que eu me sinto à vontade. Porque, assim, a igreja, ela deveria sair das quatro paredes, sempre, entendeu? E ter, sabe, um envolvimento com a população sempre, local. sempre. Eu acredito numa igreja que, sabe, que ela opere dentro do município e ela mude as condições a qual ela vive. Eu acredito que quando o Espírito de Deus está sobre nós, sabe, nós mudamos não somente as nossas vidas, mas as vidas de outras pessoas também. O Ministério de Ação Social, ele é um ministério que ele tem um envolvimento muito grande na nossa igreja. Para você ter uma ideia, hoje nós trabalhamos com doação de comida para as pessoas na rua, sabe? Nós trabalhamos com esse tipo de trabalho. Nós vamos na casa das pessoas e arrumamos comidas, cestas básicas e ajudamos as pessoas. Sempre com recursos próprios da igreja? Sim, muitas das vezes com recursos próprios. É muito difícil hoje em dia você ter receber uma doação, né, e a igreja é que gera todo esse recurso. Que, aliás, pastor, diga-se passagem, isso é importantíssimo, isso que o senhor está acabando de nos passar, porque é a recuperação do papel congregacional, verdade, comunitário da igreja. Verdade. Problema de igreja precisa ser resolvido prioritário e basicamente no âmbito da própria igreja. Verdade. Né? É a comunidade que tem que fazer isso. Né? De uma certa forma, a gente se relacionou, ou começou a se relacionar de maneira equivocada, principalmente com o poder público, crendo que o poder público tem a obrigação de municiar, de fornecer subsídios para a igreja, coisa que é muito discutível. Né? Para você ter uma ideia, nós realizamos um trabalho na nossa igreja chamado Impactado. Como é que isso funciona? Esse Impactado, nós fazemos ele de 3 em 3 meses. E isso gera um recurso muito grande, porque nós levamos um grupo muito grande para um sítio, e nós temos que ter ônibus, fazer uma estrutura muito grande para comida. Uhum. E para você ter uma ideia, esse evento, há 2 impactados atrás, nós levamos 10 garotos do tráfico. Entendeu? Eles não pagaram nada, ficamos no sítio durante 3 dias, e aonde tem palavra de Deus. O dia todo. Cada palavra, cada ministração que tem, ela é para uma área da vida da pessoa. Existem pessoas que hoje sofrem por alguma coisa, por problema de rejeição, são diversos tipos de problema. Questão de pessoas que foram abusadas sexualmente, e isso a pessoa vai levando para toda a sua vida. E chega lá na frente, os psicólogos sabem disso, e isso estoura de uma forma que a pessoa começa a fazer coisas que às vezes ela não gostaria de fazer, mas faz, e acaba não se explicando. E esse retiro tem resgatado muitas pessoas, famílias que estavam... Isso acontece anualmente? Anualmente. Em 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses. Famílias que já estavam separadas, rompidas há bastante tempo. Há um resgate de valores familiares. E assim, nós temos tido muito testemunho com relação a isso.
Quem passa, e você for conversar com uma pessoa dessa, quando ela começa a falar algumas coisas, você começa a perceber a profundidade do trabalho que você tem feito e o quanto é importante, coisa que o Estado, o município não faz, mas a igreja que deveria fazer. A igreja saindo das quatro paredes e trabalhando com a comunidade. Pastor, eu queria saber também do senhor o seguinte, há uma questão que talvez eu antecipei um pouco na minha fala nessa pergunta anterior, que é essa relação que muitas vezes é conturbada, é deturpada entre igreja e poder público. E eu queria saber qual é a sua avaliação, como é que o senhor encara, como o senhor enxerga essa que deva ser ou que seja a relação entre a Igreja de Jesus, a Igreja Evangélica e o poder público constituído, seja federal, municipal ou estadual. Como é que o senhor encara, como é que o senhor trabalha essa relação? Olha, apesar de eu não ser uma pessoa atuante no meu município na questão política, mas assim, eu vejo isso de uma forma bem clara. A igreja, a política está em qualquer lugar. Qualquer setor da sociedade, a política está ali. E assim, eu penso que a igreja, ela tem que andar de braços dados com a política. Para mim, eu não vejo nenhum problema, sabe, você ser, sabe, uma pessoa esclarecida politicamente, saber se posicionar politicamente, e eu não vejo nenhum problema, de repente, você ter que apoiar alguma pessoa que você acredita que aquela pessoa vai ser o melhor para o seu município, para o seu estado ou até mesmo para o seu país. Estamos finalizando essa primeira edição do programa Conecta Evangélica e eu quero agradecer de coração, profundamente agradecido mesmo, por estar fazendo esse programa juntamente com o pastor Flávio, pela leveza, pela descontração, pela facilidade, pela fluidez da conversa, que não deixou de abordar temas importantes para você que está nos assistindo, mas de uma maneira absolutamente tranquila e leve. E eu quero chamar o pastor Flávio para fazer as suas despedidas e conclamar as pessoas que estão nos assistindo agora a irem, a conhecerem o ministério que ele dirige. Pastor Flávio, as suas despedidas, a sua fala final, por favor. Bom, Cláudio, eu estou muito feliz de estar aqui no Conecta Baixada, agradecer a toda a direção por estarmos aqui e espero estar até mais vezes aqui. Se Deus quiser. Mas a nossa igreja, ela fica na Rua Marte, 943, os nossos cultos... Santa Terezinha, né, pastor? Santa Terezinha. Isso. Os nossos cultos terça, quarta, quinta e domingo, sempre às 19h30. Sempre 19h30. Será um prazer receber vocês lá. Um abraço, um beijão carinhoso para todos. Muito obrigado. Estivemos aqui com o pastor Flávio Guimarães de Almeida, do Ministério Manancial Fonte de Vida. E eu quero te convidar a que você acesse o nosso canal www.conectabaixada.com.br www.conectabaixada.com.br Conecta Baixada, o jornal que leva sempre a melhor informação até você e até a próxima edição do Conecta Baixada com mais um entrevistado. Muito obrigado, foi um prazer esse diálogo com você que está aí do outro lado.